Desde o ano passado eu venho me perguntando qual é a habilidade mais importante para a gente pensar agora nesse momento de pandemia, porque não dá para trabalhar tudo, mas a gente precisa focar. Focar no quê? Qual é essa habilidade, aquela mais importante que a gente precisa estar trabalhando? E depois de muito pensar, conversar com várias pessoas, depois de muitas lives, quem já vem acompanhando aí o canal já viu, eu cheguei à conclusão ou a eleger aí duas habilidades, e eu vou falar um pouquinho mais sobre essas habilidades e como a gente pode estar trabalhando e colocando elas na prática. E se você gostou do assunto, fica até o final e vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Jana Minhoz do canal da Educação Física e eu vou falar então para você sobre essas habilidades. Uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: existe o pré-pandemia, a pandemia e o pós-pandemia, e eu acredito que a vida pós-pandemia vai ser muito diferente. Eu espero que algumas coisas fiquem melhores. Por exemplo, a quantidade de alunos dentro de sala. Isso é uma coisa que tem que diminuir, porque a quantidade exagerada é ruim, tanto para o aprendizado, e pensando agora no vírus, que adora um confinamento para estar passando de pessoas para pessoas, bem, a gente precisa também diminuir aí essa quantidade. Mas vamos falar agora das habilidades, vamos direto para o assunto, e a primeira de todas essas habilidades é a autonomia. Eu sei que é óbvio, muitas pessoas às vezes falam, mas é lógico que precisa, mas de tão óbvio tem gente que esquece, nem pensa em autonomia. Se a gente quer pensar em ensino remoto, ensino à distância ou ensino híbrido, a gente precisa que o aluno saiba estudar e saiba aprender a aprender. E eu já vou falar logo de cara, não tem como aprender a aprender se eu não consigo fazer uma leitura, se eu não consigo compreender os textos. São vários tipos de texto. Eu posso ter texto, por exemplo, o próprio jogo é um texto. Eu tenho que saber compreender, existe ali algumas formas que as pessoas se comportam, isso também é um texto. Isso também demanda uma interpretação de texto e a gente tem que estar trabalhando isso. Mas é lógico que se eu quero que o meu aluno consiga fazer uma pesquisa, consiga trazer algumas coisas para a aula, ele vai precisar saber ler também o escrito. Então a gente precisa estar ensinando ele a fazer essa leitura, como é que ele pesquisa, onde ele pode pesquisar, quais são as fontes, o que ele tem que pegar tudo aquilo para fazer o trabalho que você passou para ele. Eu sei que é uma habilidade que a gente já deveria estar trabalhando, mas dá para ver se você olhar para o que tem acontecido, que as crianças, os jovens, os adolescentes, de uma forma geral, não estão muito bem com essa questão da autonomia e a gente precisa aí enfatizar. Então temos que estar trazendo textos, temos que explicar para eles como que pesquisa, onde pesquisa, quais as fontes, que nem sempre aquela fonte que eu estou pegando ali, por exemplo, o WhatsApp, ela não está dizendo a verdade. A gente precisa de outras fontes para comparar, para pensar. E isso a gente pode estar fazendo, por exemplo, e eu gosto muito disso, é o roteiro de estudo compartilhado. Eu já tenho vídeo aqui nesse canal, tenho live, já conversei com algumas pessoas e você pode estar pesquisando um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer um pouco mais sobre essa questão de autonomia num outro vídeo explicando, dando exemplos, principalmente voltado para a educação física. Mas se a gente pensa em autonomia, não tem como. O aluno, por exemplo, às vezes o pessoal chega e fala, matemática é uma coisa do outro mundo, um monstro de 7 cabeças. Às vezes pode parecer, mas a matemática também depende de escrita, depende de interpretação. Se eu passo um problema para ele, ele precisa de ter interpretação de texto. Então, mesmo esses argumentos, que às vezes parece muito real ali, mas é muito difícil, a gente torna as coisas também muito difíceis. Mas a autonomia para ler, escrever e compreender um texto, ele vai precisar em qualquer disciplina. E a segunda habilidade que é essencial nesse momento, a gente não pode deixar de pensar, mas antes também já era importante e acredito que vai ser sempre importante, é a empatia. E isso tem muito a ver também com os princípios. Porque eu não consigo exatamente fazer com que a pessoa tenha empatia pelo outro, se coloque no lugar do outro. Então eu posso estar trazendo atividades para que ele se sensibilize, que ele comece a pensar, o outro pensa diferente de mim, o outro é diferente de mim. E aquilo que eu estou trazendo para ele não necessariamente é bom. Eu preciso estar me colocando no lugar das outras pessoas. Apesar disso ser impossível, eu tenho como estar trazendo alguns princípios que podem ajudar o nosso aluno, inclusive a gente. Às vezes é difícil para o professor se colocar no lugar do aluno. E eu não estou dizendo das outras pessoas, estou dizendo de mim também. Não é uma coisa simples que a gente vai lá e faz. Não é. Mas o que a gente pode estar trabalhando? Então, assim, quais são alguns princípios
que podem ajudar o nosso aluno e até a gente a desenvolver um pouco mais a empatia. Eu vou elencar alguns aqui, você pode estar trazendo outros, mas a solidariedade, a cooperação, o respeito, e tem muitos outros que você pode estar elencando e trazendo para a sua aula. Já deu para mostrar aí uma forma que a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos, jogos cooperativos. Então a gente pode estar trazendo algumas atividades que trabalham essa questão da cooperação, solidariedade. Tem também a pedagogia da cooperação, que pode estar ajudando a gente a pensar sobre isso e a trazer algumas propostas que tenham mais pertinência para o nosso aluno. E também, fora um pouquinho dos jogos cooperativos, uma coisa que eu gosto bastante, que eu tenho estudado, é o teatro do oprimido. Se você ainda não conhece, faz algumas pesquisas aí. Eu não consigo trazer isso num vídeo curto, ele demanda um certo tempo, eu tenho lido, estudado bastante, depois quando eu tiver algumas coisas eu posso estar trazendo aqui no canal. Mas é interessante da gente, por exemplo, pedir ajuda, ter ajuda e fazer uma colaboração, inclusive entre nós professores, para trabalhar, por exemplo, o teatro do oprimido. Às vezes o professor de arte da sua escola sabe um pouco mais sobre isso e é uma oportunidade muito boa para a gente estar trabalhando, estar no lugar do outro. Ele traz muito disso e é uma das coisas que eu pretendo fazer quando eu voltar para a escola. Na verdade, o teatro, de uma forma geral, ele ajuda a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque ela tem essa coisa do faz de conta que a gente pode experimentar, vivenciar, não sermos nós, mas estarmos no lugar de outra pessoa. Isso é bem interessante. Lembre-se, depois de fazer a atividade, seja ela o jogo cooperativo, o teatro do oprimido, ou até mesmo outros jogos que trabalhem em autonomia, ou atividades que você faça com relação à autonomia, a gente precisa fazer uma roda de conversa, precisa problematizar aquilo que a gente está estudando. Traga um tema para estar trabalhando com os seus alunos, fica muito mais fácil. Você não precisa ficar inventando uma atividade cada hora que você vai fazer uma aula. E, inclusive, os próprios alunos podem te ajudar a pensar como eu faço essa atividade, que ela tem aí um contato físico maior, a não ter tanto contato. Ou a seguir os protocolos. Traga essa problemática para os seus alunos. Como eu me coloco no lugar do outro? Traz isso na conversa. Surgiu um conflito, roda de conversa, vamos conversar sobre isso, o que está acontecendo. Traz uma dinâmica e para trazer outros temas. Traga temas que vão aflorar na sua aula, que você vai estar percebendo quando você for fazer esses jogos e essas atividades com seus alunos. Para mim, essas habilidades são as mais importantes nesse momento, que a gente vai fazer o retorno ou não, se vai ficar ainda à distância, então a gente precisa focar bastante nela. Mas eu não sou dona da verdade, eu sei disso. E eu queria perguntar para você, você acha que tem alguma outra habilidade que é importante a gente pensar como essencial? Coloca aqui embaixo então nos comentários e a gente continua essa conversa aqui nos comentários e quem sabe vira um próximo vídeo. E se você achou bem interessante o que foi falado aqui nesse vídeo, compartilha com o pessoal da escola. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!